A paz do Senhor a todos os nossos seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila número 6, a matéria é Apologética Cristã. Paramos o vídeo anterior na página de número 110, retomamos na página 111, concluindo o conteúdo anterior. Concluindo, a apologética cristã é uma parte vital do currículo teológico. Apesar de não ser necessária para garantir a crença cristã, ela é, eu acredito, todavia suficiente para garantir a crença cristã e portanto, de grande benefício. A apologética executa um papel vital, talvez crucial, na transformação da cultura, no fortalecimento dos crentes e na evangelização dos descrentes. Por todas essas razões, eu estou não apologeticamente entusiasmado, estou tão apologeticamente entusiasmado com a apologética cristã. Nós encerramos então a página de número 111. Na página 112 nós entramos na lição 3, os inimigos externos das doutrinas cristãs. No transcorrer dos quase 20 séculos da história, o cristianismo tem sido alvo de investidas malignas com o propósito de anular as suas ações na pregação do Evangelho e consecutiva transformação de pessoas perdidas em herdeiras do reino de Deus. As primeiras investidas partiram dos judeus que consideravam o cristianismo como uma das seitas messiânicas que surgiram em seu reduto. A princípio, registra Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, os dominadores romanos toleravam os cristãos por considerá-los como mais um fragmento da religião judaica. Mas quando descobriram que os judeus gostariam de exterminá-los, então os romanos desencadearam uma das mais ferrenhas perseguições aos seguidores de Cristo, visto na história da humanidade. As perseguições que partiram de pessoas ou grupos externos comprovadamente não conseguiram enfraquecer, tampouco aniquilar o cristianismo, mas acabaram deixando o movimento religioso mais amadurecido e maior em número de adeptos. Entretanto, quando ao invés de usar a força, eles criaram oposições religiosas, sobretudo usando elementos distorcidos da fé cristã para combater a mesma ou desvirtuar as suas doutrinas a fim de contaminá-la e consecutivamente enfraquecê-la. A este movimento foi dado o nome de hereges, pois ensinavam heresias. Neste capítulo, iremos estudar os principais movimentos externos que surgiram com doutrinas opostas às do cristianismo, aos quais chamamos de inimigos externos das doutrinas cristãs. Há algumas diferenças básicas existentes entre o cristianismo e as principais seitas ou grupos mundiais que fazem oposições aos seguidores de Jesus, sobretudo aqueles de correntes evangélicas ou protestantes. A seguir, relacionaremos algumas dessas seitas e ataques que elas empreendem contra os valores e elementos basilares da fé cristã, tais como a Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo como Salvador da humanidade e da salvação eterna do homem. Lição 3.1. Primeiro, a primeira corrente religiosa fora do cristianismo. A primeira das três grandes religiões monoteístas do mundo é o judaísmo, cujo surgimento ocorreu com uma fé exclusivista que teve na pessoa dos hebreus Moisés como seu principal personagem, que por volta do ano 1200 a.C. recebeu de Deus no Monte Sinai os 10 mandamentos. Ele uniu os israelitas e preparou seu sucessor Josué para conquistar a terra dos cananeus, situada às margens do rio Jordão, no Médio Oriente, que os judeus renomearam como Israel. Em 70 depois de Cristo,
se revoltaram contra os romanos que dominavam a região, o que resultou na destruição do templo e da capital do estado, Jerusalém. Os desterrados passaram a viver como exilados em várias partes do mundo, para onde levaram as crenças judaicas, tornando-a uma religião mundial. Certamente, uma das grandes contribuições que o judaísmo deu às crenças mundiais foi a fé em um único Deus, Yahvé. A primeira a ecoar as doutrinas judaicas, ou pelo menos parte delas, foi o cristianismo. O cristianismo não apenas nasceu dentro do ambiente cultural e religioso judaico, mas principalmente porque é visto pelos cristãos como o herdeiro espiritual das promessas de Deus feitas ao patriarca Abraão. Muito provavelmente seja esta a principal causa das perseguições religiosas desencadeadas nos primeiros anos do cristianismo, por parte dos líderes religiosos judaicos do período que engloba o ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Como se sabe, a promoção da morte de Jesus não foi suficiente para abafar a crença de que ele era o Messias esperado pelos judeus. Seus seguidores, que inicialmente restringia-se aos judeus, encerramos a página 112, página 113, a agregar outros adeptos das mais diversas nacionalidades. Como estamos falando de crenças baseadas nos textos sagrados dos judeus, pois toda a fundamentação da fé em Jesus como Salvador somente é possível pelo fato de ele reunir as evidências de que é o Messias anunciado e esperado pelos judeus. Como isso nunca foi unanimidade entre os hebreus, aqueles que não reconheciam a Jesus como Cristo usaram e usam diversas argumentações para negar tal fato. Certamente o primeiro inimigo declarado do cristianismo foram os praticantes da religião judaica. Desde o seu berço, o cristianismo sofre ataques às suas doutrinas por parte dos judaizantes. Basta vermos os fatos narrados por Lucas e Paulo em algum dos livros do Novo Testamento. Como nossa proposta é promover a fé, a defesa da fé cristã, ou exercitarmos a apologética, veremos quais são as principais oposições feitas ao cristianismo. No que diz respeito à Bíblia, a Jesus Cristo e a salvação do homem. O Novo Testamento. Para os judeus da religião ortodoxa, também chamados de judaizantes, os textos que os cristãos agregaram aos escritos sagrados hebreus, que é composto pela Torá, o livro da lei, Pentateuco, os livros dos profetas e os chamados escritos, que recebeu o nome de Novo Testamento, não passa de uma fraude. O que os cristãos chamam de Antigo ou Velho Testamento é o que eles têm como revelação última e única de Deus para a humanidade. Os judaizantes fazem a seguinte declaração: crer no Novo Testamento é impensável para nós, pois é uma coletânea de fraudes. Como algumas pessoas não têm condições de acreditar e obedecer na Torá, todas as religiões possuem atualmente alguma validade. Um dia no futuro, os sinceros virão buscar a Torá e adorar nosso Deus. Quando o terceiro templo estiver dedicado ao Eterno, cessará essa validade. Simplesmente, somente o judaísmo remanescerá na terra com suas festividades e a adoração ao único Deus, o Deus unissono, o Deus do Shema Israel. B. Jesus Cristo. Há várias refutações dos judeus de prática religiosa ortodoxa acerca de Jesus como Messias, consecutivamente o Salvador da humanidade, conforme o credo cristão. Entre as várias investidas que eles dão na tentativa de promover o descrédito da pessoa e ministério redentor de Jesus estão as seguintes. 1. Jesus não preencheu as profecias messiânicas. Eles afirmam que há profecias como as de Daniel,
onde o Messias vem do céu, é apresentado como um rei que exerce um governo terreno e perpétuo sobre todas as nações, enquanto Zacarias afirma que ele viria montado em um jumento. Para os judaizantes, não se trata de uma mesma pessoa. O primeiro é o Messias, mas o segundo não pode ser. Afinal, como conceber a ideia de que o sucessor do trono de Davi poderia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho? 2. Cristianismo contradiz a teologia judaica. Entre os aspectos teológicos que os judaizantes consideram contrários às suas doutrinas, que são encontradas no credo cristão, estão a fé na Trindade, a encarnação de Deus e o consecutivo envolvimento de Deus com as coisas materiais. Eles dizem que esses ensinos foram introduzidos por teólogos católicos e que não é possível existir mais que um Deus, ou ele se encarnar e viver em um mundo material. E 3. Jesus não personifica as qualificações pessoais do Messias. 3. Jesus não personifica as qualificações pessoais do Messias. Para ser o Messias de Israel, segundo os judaizantes, era necessário que ele fosse um profeta semelhante a Moisés. E Jesus não havia recebido nenhuma manifestação sobrenatural nos moldes do ocorrido com Moisés no Monte Sinai. Jesus poderia ser um profeta como outros, mas jamais como Moisés, e, portanto, ele não pode ser o Messias. Outra questão que envolve o conceito que os judaizantes têm da pessoa de Jesus diz respeito à sua morte. Para eles, o Messias não pode morrer. Vejamos o que disse um de seus membros. O Messias não morrerá a favor de ninguém. Na verdade, quando usamos essa expressão, falamos de um possível Messias chamado Ben Yosef, que enfrentará os inimigos de Israel da invasão de nossa terra pelo norte e morrerá por seu povo lutando. Mas o verdadeiro e definitivo Messias, Ben Davi, nunca morrerá. Por isso Jesus não é Ben Davi. Ele morreu. Até mesmo a aplicação do texto de Isaías pelos cristãos em Mateus é fraudulenta, porque omitiram justamente a frase de Isaías 42, onde diz que o Messias não iria ser ferido de morte, em hebraico. Yoyek velo yorutz ad yashim baeret mishpat. Não será ferido de morte ou não morrerá, e não ocorrerá, se ausentará até pôr na terra a justiça. Não era possível incluir essa citação de Mateus, então omitiram para enganar os que não prestam atenção nas profecias. C. A salvação eterna do homem. Para os judaizantes, o fato dos cristãos acreditarem em arrebatamento e morada eterna nos céus com Deus, para os judaizantes, o fato dos cristãos acreditarem em arrebatamento e morada eterna nos céus com Deus, não passa de devaneios e ilusões, causadas por formas interpretativas de pessoas que acreditam haver o Novo Testamento. Como toda argumentação acerca da vida eterna com Deus tem sua origem nos ensinos de Jesus e nos seus apóstolos que se encontram no Novo Testamento. Eles simplesmente ignoram essa possibilidade, pois o conceito que tem de vida eterna não contempla a morada com Deus nos céus, mas um processo evolutivo onde os bons e os maus recebem sentenças específicas. Tudo isso não nos importaria como cristãos se não fosse o fato dos judaizantes considerarem as doutrinas cristãs acerca da vida eterna uma ficção e tratar com desdenho as convicções geradas pelos ensinos neotestamentários no que tange a vida eterna com Deus nos céus ou no inferno. Vejamos a seguir as principais crenças judaicas acerca desse assunto. Na morte, a alma e o corpo, que formavam uma entidade, se separam. O corpo é enterrado de volta à matéria, perdendo toda a sua conexão com a vitalidade. Já a alma é eterna e se transfere desse mundo para o próximo, em um mundo totalmente espiritual. Essa transferência se dá por etapas, enquanto o corpo passa por um processo lento de decomposição essencial para a separação gradual
entre o corpo e a alma judaica passa por vários estágios, se desligando gradualmente desse mundo. Primeiro a morte, depois o enterro, 3 dias após a morte, 1 semana depois da morte, e assim por diante, até 11 meses após a morte, finalmente 1 ano após a morte. Obviamente, existe um lugar onde as pessoas boas recebem uma recompensa e os maus são punidos. A alma precisa passar por uma série de purificações para poder entrar no Gan Eden, conhecido como paraíso. Muitos chamam essa fase de inferno purgatório, mas o judaísmo acredita que o inferno não é uma punição, mas um sofrimento espiritual, um processo de refinamento pela qual a alma precisa passar para se purificar dos pecados cometidos e elevar-se nos diferentes reinos espirituais. Só então a alma vai para o Gan Eden, onde estuda os segredos mais profundos da Torá e é envolvida pela presença de Deus. Sabemos que parte desse conceito de eternidade ou vida pós-morte foi transmitida por Jesus. Entretanto, algumas outras coisas foram esclarecidas melhor tanto por ele como pelos seus apóstolos, tais como lugar de sofrimento eterno e vida eterna com Deus, não apenas um paraíso. Aqui agora eu vou fazer uma leitura da apostila e eu faço uma explicação. A partir desse capítulo, você não irá mais fazer recapitulações, não terá mais essa exposição para se fazer as recapitulações. Mas você terá que escrever um texto que servirá como TCC da conclusão do curso de teologia. Como será? Você terá de redigir um texto defendendo a fé cristã evangélica, usando seus conhecimentos em teologia adquiridos no transcorrer desse curso e as mais diversas fontes de pesquisas disponíveis. Tudo começa com respostas e perguntas que serão feitas no término da apresentação dos ensinos de cada seita ou heresia. É importante você observar os seguintes detalhes. Isso deve ser feito no formato Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1.5, e as respostas devem conter textos bíblicos e argumentações convincentes que provam que o ensino é errôneo e que a Bíblia é verdadeira, e sempre que você usar um texto ou ideia extraída de outro autor, o mesmo deve conter a fonte de onde você copiou ou tirou sua argumentação, fazendo isso sempre com notas de rodapé. A seguir, no último dia de aula, entregue o mesmo para o professor, que irá corrigir e dar uma nota que deve ser igual ou mais que 5, sendo o máximo 10. Esse trabalho irá substituir a prova final que você iria fazer para o IBBC. Ao professor cabe a decisão se irá ou não aplicar outras avaliações. Tá? Então, a partir daqui, vocês vão entrar nas seitas, como nós entramos na primeira, só que foi judaísmo, nós vamos ter aí islamismo e várias outras correntes religiosas e seitas. Todas elas, vocês vão escolher uma delas para fazer esse TCC e refutar, contrariando a doutrina dessa seita com textos bíblicos. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. É um bom término da leitura da apostila. Depois vocês escolham qual a seita ou heresia que vocês vão refutar, vão contrariar com textos bíblicos e fazer o TCC, tá bom? 1, 2 folhas é suficiente, mas dentro das normas estabelecidas. Amém? Deus abençoe a todos. Bom término aí com essa matéria.